Easy. Hoje o Fala Doc recebe uma médica que representa muito bem o conceito desse podcast. A medicina é feita para profissionais que pensam além da agenda cheia. Porque existe uma diferença enorme entre ter muitos pacientes e construir uma clínica com propósito, método, com equipe, com visão do futuro. A nossa convidada de hoje é uma médica que não ficou presa apenas ao consultório. Ela construiu uma trajetória robusta na medicina, na pesquisa, na medicina integrativa, na mentoria de médicos e na gestão de uma clínica que propõe um olhar para o paciente como um todo. Hoje vamos falar sobre carreira médica, medicina integrativa, gestão de clínicas, autoridade, cuidado humanizado e sobre o que significa ser médica e, ao mesmo tempo, liderar uma operação de saúde. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Fala Doc doutora Luciana Alce. Ela é médica formada pela Universidade do Paraná, infectologista e médica integrativa. Ela é formada, deixa eu ler aqui que fica melhor. Cadê? Então, doutora Luciana é médica formada pela Universidade do Estado do Pará, infectologista com visão integrativa. Ela é membro do Conselho da Diretoria Regenerativa de Medicina pela American Academy of Anti-Aging Medicine, nos Estados Unidos. Ela atua na prática ortomolecular desde 2006, é mestre em Ciências Médicas pela Unifor, ela é doutora em Biotecnologia pela UES, ela é pós-doutora em Nanotecnologia pela UFC, mentora de médicos, palestrante internacional, CEO, diretora da Quintess Medicina Integrativa. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao Fala Doc. Antes da gente conhecer a doutora Luciana, conta aqui um pouquinho quem é a Luciana em si. Obrigada, Dulce. Obrigada pelo convite. Ai, quem é a Luciana? Eu acho que é uma pessoa que nasceu para ajudar os outros. É uma pessoa muito criativa e gosta de falar, falo pelos cotovelos. Eu acho que eu sou feliz. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz e eu tenho momentos de tristeza. Mas eu digo sempre, não, eu sou feliz. Me dê um livro, me dê uma redinha, me dê alguma coisa, eu estou feliz. É muito parecida contigo, ó, Gilano. Igualzinho. Esse aqui, ele vive postando. Olha, aqui que é uma fazenda. Ai, maravilhoso. Mas, doutora Luciana, como foi a sua trajetória até você chegar aqui? Entre os desafios, como é que você conseguiu? Geralmente, quando a gente está estudando medicina, a gente tem aquele pensamento de só exercer a medicina e não essa visão empresarial. Como foi a hora da virada da doutora Luciana, apenas médica, para médica empreendedora, empresária? Eu vou te dizer, veio tarde, viu? Foi? Veio muito tarde. Isso eu devo muito ao meu marido, que está aqui vendo a gente. Então, eu sempre gostei muito da medicina, como eu disse, desde criança. Acho que foi bem um chamado. Parece clichê, mas é meio a verdade para mim. Então, eu passei muito cedo, daí terminei a formação em Belém, fui embora para São Paulo. E aí o meu pensamento sempre foi ajudar, sempre foi ser médica. Mas aí quando o Fernando, meu esposo, falou, não, vamos abrir um negócio para você. Porque eu até alugava sala, né, de outros colegas e tal. Ele disse, não, Luciana, vamos abrir, vamos para frente. E chega um momento, Dulce, que você sabe melhor do que os médicos até, ou você morre ou você cresce. Verdade. Então, eu digo, não, vamos crescer então. Então, isso veio, eu vou te falar bem da verdade, para virar essa CEO, que na verdade ainda estou virando, né? A gente nunca termina. Foi o quê? Uns 4 anos para cá. Por isso que eu digo, eu tenho 52 anos, vou fazer 53, então veio tarde para mim, né? Mas acho que está tudo no seu momento aí. Eu acho nunca foi. É tarde, né? Eu acho. O tarde é nunca começar. Exato. Eu digo que vem uma preparação ali, você tem a hora da vontade, né? Isso do gatilho. E eu vou te dizer, eu lutei contra isso, viu? Foi? Eu lutei. Eu disse, não, Fernando, eu não quero ser. Por que tu não vira o CEO? Não, Luciana, tem que ser você. Né? E ele é o cara que mexe lá com o dinheiro, que mexe lá com as máquinas. E eu sou a pessoa criativa, eu gosto de gente, então eu
queria ser só médica. Quis o destino que eu virasse CEO, estou virando. Eu digo, não, estou virando ainda. Não sou, né? Não estou brincando, claro, de CEO, mas também não vou dizer que sou mulher de negócios. Não, a gente vai indo, vai aprendendo, vai apanhando, vai levantando e vamos embora. Mas realmente eu disse, ai, cara, eu não quero ser, não, tem que ser você. E hoje eu agradeço, porque eu estou gostando desse jogo, viu? Então, bora lá. Existiu a médica, doutora Luciana, que é aquela pessoa que ia, alugava a clínica, atendia paciente, corria atrás de cliente, queria encher a agenda, não é isso? E isso foi durante muito tempo. Sim. E até então que você disse, não, o Fernando, seu esposo, disse, não, vamos abrir uma clínica. E aí, como é esse desafio? A gente está falando aqui com algumas pessoas que são médicos, sim, alunos, pessoas querendo ser médicos, estudantes ainda da medicina, pessoas, sim, que já são médicos. Mas como foi esse gatilho, assim, de não é acordar e dormir e assim? Perfeito. Como foi o planejamento, financeiramente, como é que você se planejou? Porque você alugar uma sala, você é uma coisa. Perfeito. Mas você se tornar gestora de um negócio, como foi a preparação para chegar nisso? Pronto. Eu acho que a gente precisa, principalmente o médico, bom, eu sou uma pessoa do século passado, literalmente, né? Então, a gente não aprendeu isso. Você só foi preparado como se não existisse dinheiro na vida da pessoa. Uhum. E como se o médico não pudesse ganhar esse dinheiro. Então, eu fui preparada para isso. Como se você tivesse que exercer a medicina sempre por um dom, uma dádiva, sempre alguma coisa assim, muito sem o seu retorno. Isso é muito ruim. Eu acho que hoje a galera já está saindo com outra visão, que é muito legal. Talvez até um pouco mais exagerado. Enfim, mas aí comigo... eu não tinha, Dulce, humildemente falando, essa preocupação de encher a agenda. Porque, como você viu, eu me preocupei em estudar. Então, esse nosso boca a boca, essa nossa... Não, eu vou te entregar uma pessoa legal, vai na doutora Luciana, ela vai te ajudar. Isso é muito forte. Entendi. Então, o médico ele tem que ter isso. Claro que as mídias são importantes, né? Você tem que aparecer, mas nada melhor que uma pessoa que passou naquele profissional e te indicou. Isso é muito forte. Então, eu não tinha essa preocupação, humildemente falando. Então, eu tive a minha agenda, graças a Deus, bem legal, bem ok, né? Bem, não era estourando, até porque eu me posicionei de uma outra forma, mas era uma agenda bem bacana, bem confortável. E aí eu quis realmente colocar outros serviços que o local onde eu estava não comportava. E aí é por isso que, quando a gente vai estudando, vai evoluindo, eu tinha acabado de tirar meu título fora do Brasil, eu disse, eu gostaria de fazer outras coisas para ajudar essas pessoas. E aí, realmente, aonde eu estava, e está tudo certo, cada um tem que seguir o seu pensamento. Então, onde eu estava, ficava assim, me amarrando. Tá. E eu vou lhe dizer, eu tinha muito medo. Então, eu acho que os médicos, eles passam por isso, os médicos mais velhos. E mais ainda, eu tinha até medo, que eu dizia, meu Deus, quanto de papel higiênico eu vou gastar? Coisa bem, sabe? Era um medo tão grande. Quanto de papel higiênico? Vai ter água? Como é que vai ser o copo que eu vou botar? Como é que vai ser essas coisas? Eu me preocupava até com isso. E aí vem o Fernando, que é uma pessoa assim, muito bem, faz a conta, faz na ponta... Eu não fazia a conta. Quanto é que é, Luciana, a tua consulta? Eu vou fazer de cabeça. Quanto é que você vai cobrar, por exemplo, um tratamento de imunidade? Então, eu não fazia conta. Essa sou eu. Até hoje eu não faço. Então, tem que ter essa pessoa para organizar. Então, ele veio, me colocou, me mostrou A por B que dava para a gente fazer isso. E aí foi. Não me preparei, gente, vou lhe ser bem sincera, para nada de estrutura para abrir. Eu entrei com a medicina. O que eu digo hoje para as pessoas, não faça isso. Se prepare, converse com uma pessoa que entenda, sabe? Se você não entende, procura uma pessoa que entenda. Não vai sozinho que você vai dar com os burros na água. Então, eu tinha ele. Se eu não tivesse essa pessoa do meu lado, eu iria contratar, mas sozinha não dá para a gente ir. Não dá para você abrir as portas e ficar esperando seu cliente? Não dá. Então, você realmente tem que ter a medicina. Se você não é essa pessoa que faz conta, pegue uma pessoa que faça conta. E vá junto, não vá sozinho. Pega uma pessoa que te complemente, né? Claro. Porque, na verdade, a gente está falando em horas. O dia tem 24 horas. E quando a gente passa a ser gestora, a gente tem que ser, comparando a um time de futebol aí, você tem que ser o técnico, você tem que ser o atacante, você tem que ser o gandula, você tem que ser o goleiro, você faz tudo, ainda tem que atender, né? Não dá.
Não dá. Exatamente. Não dá. Então, por isso a importância da gente estar ao lado de pessoas que têm essa visão empreendedora, estratégia, porque existe uma estratégia. Isso. Além de estratégia, existe uma gestão de pessoas, né? Sim. Então, quando você passou a ter uma clínica, não era mais só a doutora Luciana. Isso. Passa a ser a doutora Luciana, mais quem vai atender, mais o médico que está alugando a sala, mais não sei o quê, mais a pessoa que está limpando a sala, mais outra equipe. E aí o cara que vai atender o outro lado de lá, que é o complemento do seu consultório. E aí, como é que funciona o dia a dia, o ritual da gestão da sua empresa? Pois é, e isso é importante você falar, porque realmente, quando é só a gente, você sabe como é, né? E eu tenho um temperamento, pode parecer que não, mas eu sou muito preto no branco. E eu sou muito impaciente. Eu tomo floral para impaciência. Porque você está ali, está enrolando. Não, me dá logo isso aqui. Me dá, deixa eu fazer. E eu não tenho essa paciência. Diferente com o meu paciente, que eu tenho toda a paciência. Mas quem está trabalhando comigo, eu não tenho muito isso. Então, eu precisei realmente respirar, entender. Bem, eu não tive filho, né? Então, eu não passei, desculpa, por esse entendimento de dizer assim, não, calma, vamos esperar o tempo do outro. Eu não passei por isso. Então, eu tenho a secretária, eu tenho o meu... enfermeiro. Então, eu precisei realmente ter toda essa inspiração, buscar essa inspiração através de uma oração, de uma meditação, no entendimento, para ver o tempo das pessoas e para tirar o melhor dessas pessoas. E se a gente realmente não tem isso, essa pessoa do seu lado, que é isso que nós estamos falando de equipe, de entender, de passar isso para você também aprender, você vai botar os pés pelas mãos e realmente abrir mão de uma pessoa muito legal na sua equipe, porque você não tem esse timing, esse entendimento. Então, tudo que nós estamos falando aqui se resume numa palavra, equipe, time, e que não existe estrela. O médico também está ali, mesmo o dono da clínica também está jogando naquele time. Então, a gente tem que estar ali junto, porque senão você perde. O turnover da sua empresa começa a ficar alto. Não dá, né? O cliente vai olhar, poxa, de novo trocando essa pessoa? Não dá, pega mal. Então, realmente, a gente tem que ter esse entendimento e a gente tem que estar, o médico, o dono, tem que ser humilde para dizer, eu quero aprender com você. Eu quero aprender com você que faz gestão, que olha de outro lado e que passa por várias outras coisas, porque a gente, Dulce, só sabe atender. Verdade. Só sabe atender. Então, parece pouco, não é dentro da medicina, mas para uma empresa é pouco. E aí a gente está falando também que é muito importante, eu vejo que a doutora Luciana, porque eu conheço a doutora Luciana, ela é minha médica, e eu vejo que existe... Da família, né? Da família, não é nem só minha, é da família. Existe uma cultura, doutora Luciana, porque você tem uma cultura, e essa cultura, que é o ponto de contato meu, que a gente admira, a médica em si. Então, a clínica, ela deve ter uma cultura baseada naquela pessoa pilar, que é você. Perfeito. Como é que você implementa cultura até com os profissionais que estão chegando para fazer parte da sua equipe? Existe um ritual de criação? Existem reuniões? Como é que existe incentivo de crescer junto? Como é que é essa sua gestão, assim, já que a gente está falando dessa parte da doutora Luciana, empresária, empreendedora, como é que é essa implementação de cultura dentro da sua empresa? Você passa a cultura, que eu vou traduzir como educação, até no seu jeito de dar bom dia, até no seu jeito de chegar. A Késia é minha assistente, então todos os meus pacientes, eles entendem que a Késia não é, que é a minha secretária, a assistente que eu chamo, não é só um cara crachá. Ela é uma pessoa. O jeito como os meus pacientes chamam é do jeito que eu chamo. Kézinha. Kézinha. Do jeito que eu trato vocês, meus pacientes, seja no online, seja no Zap, seja ali pessoal, é o jeito que ela trata. E eu digo sempre, você pode não saber nada, mas eu quero uma coisa sua, empatia com meus pacientes. Porque sem o paciente, o médico não é nada. O médico pode ser professor, o médico pode ter várias clínicas, mas... essencialmente, o médico tem que atender, no meu entendimento. Então, eu sempre digo, eu cobro de todo mundo, do Fernando, se tem um dia que você não está bem, fica na sua sala. O paciente, ele não tem culpa se você não está bem.
Então, quando eu não estou bem, faço meu reiki, eu sou reikiana, respiro, organizo tudo e entrego o meu melhor. Então, eu digo sempre assim, a nossa cultura de entendimento, a gente faz reunião uma vez por semana. Tanto para que eles estudem, nós vamos começar a fazer esse teste genético, vamos começar a fazer esse teste do intestino. Então, para que eles falem a mesma palavra, ou então para que eu os eduque para dizer, olha, como é que está fulano? Cadê o tratamento de fulano? Cadê fulano? Sempre. Então, sempre eles estão sabendo quem é Dulce, quem é a mãe da Dulce, quem é o filho da Dulce, quem são essas pessoas. E, sinceramente, não por marketing, não porque vocês importam. Então, eles entendem isso de mim, eu passo isso para eles e eu jogo duro. Então, a nossa cultura ali, a nossa educação o paciente está no centro ali das coisas. Por isso é que, como você falou antes, a agenda não precisa ser estourada. Você não precisa se estourar, você não precisa se matar pela medicina. Dá para você fazer com qualidade. Agora, tem que ter inteligência, preparo e saber quem está com você nesse jogo. É isso que eu entendo. Verdade. Agora, vamos falar um pouquinho da doutora Luciana, mentora, tá? Sim. Porque existe essa crença de que quando eu sei um negócio, eu não vou falar para ninguém, porque senão a pessoa vai roubar a minha ideia. E existe isso ainda. E então, quando a gente está falando de uma mentora, a doutora Luciana, ela está mentorando outros médicos, confere? Sim. Como é esse seu pensamento? Fala aqui sobre como multiplicar, escalar esse seu pensamento para deixar pessoas mais bem treinadas no mercado. Primeiro, eu acho que isso são fases. A gente passa pela fase do egoísmo. E eu acho que tem que passar. Porque realmente você não sabe quem vai roubar uma boa ideia sua. E a gente está nesse jogo. Então, isso é uma fase. Eu passei por ela. Não vou ser hipócrita. Só que depois da Covid, a morte ficou muito próxima da gente. Eu nunca tive medo da morte, tanto quanto de Covid. Eu sou infectologista. Eu trabalhei direto. E eu não trabalhei só atendendo, eu trabalhei orientando pessoas. Eu estava no maior hospital aqui da gente, do nosso estado, estava no papel de liderança desses médicos e meu celular já não tocava mais. Eu dizia, não, gente, por favor, não mandei áudio, não li. Enfim, foi uma loucura. Foi a minha guerra, foi a minha terceira guerra, a Covid mundial, digamos. Quando isso aconteceu, eu falei, caramba, eu vou morrer e não vou passar tudo que eu estudei para as pessoas. Aí eu pulei de nível. Mas veio de uma dor muito grande, que é a morte muito próxima de mim. Perdi amigos, perdemos profissionais maravilhosos em todos os âmbitos, na ortomolecular, na infectologia, na clínica, na terapia intensiva. Então, quando essa morte chegou muito perto, eu disse, eu também vou morrer. Pode parecer muito idiota, mas eu não tinha medo da morte, porque a minha energia, a minha saúde, graças a Deus, foi muito boa, é muito boa. Mas eu digo, um dia vai acontecer. E aí aquela frase, a ciência só é viva quando você passa, para mim teve sentido. Entendi. E aí eu digo, não, e não é só médico, Dulce. Então, é nutricionista, é farmacêutico, quer aprender dentro de uma ética, dentro da sua categoria, eu estou ensinando. Então, eu defendo muito o estandarte da saúde integrativa. Muito bom. Então, eu digo, não, vamos ver o que é que você pode fazer para o seu paciente. E aí eu comecei, desde do ano retrasado, eu comecei a fazer cursos dentro da imunologia integrativa, infectologia, imunonutrição. E esse ano a gente tem um projeto que é o Café Consciência, onde eu reúno todos os meses, presencial, 10 profissionais de saúde. Então, tem médico, tem nutricionista, tem farmacêutico, tem bioquímico, e a gente vai se reunindo, que vai culminar com um curso agora em setembro, que eu vou passar para as pessoas essa parte da saúde integrativa. Então, tem sido muito bom. E nesse momento, que eu digo que tudo passa por um período, eu não tenho medo. Porque cada um é um, e cada um dentro da sua vibração vai atrair a pessoa que quer. Tem gente que vai atrair um tipo de pessoa, eu vou atrair outro tipo de pessoa, e está tudo certo. E o universo é gigantesco, né, doutora Luciana? Tem espaço para todo mundo. É incrível como tem espaço para todo mundo. Tem. Eu falo de uma coisa que o dinheiro é infinito. A gente acha que quando a gente está ganhando dinheiro, já escutei alguns mentorados meus falando que não gosto de ganhar dinheiro, e porque eu acho que eu estou tirando de outra pessoa. Tem muito isso. E o dinheiro, ele é infinito. O dinheiro você produz. Você coloca no bolso aquilo que não estava lá. Perfeito. Ao mesmo tempo que você está colocando, que é o seu caso, você está falando aí, eu estou
imaginando, Sim. quando você está treinando uma pessoa, você fez um curso, você está treinando, você vai colocar dinheiro no bolso daquela pessoa e aquela pessoa vai colocar ali. Então, era um dinheiro que não fazia parte do seu dia a dia. Perfeito. Então, ele é criado. O dinheiro não se ganha, o dinheiro se faz, o dinheiro se produz. Isso é muito claro para mim, né? A gente está falando aí de um novo business. Uhum. Que aí que para mim é encantador, de que não é só apenas o médico lá, o seu paciente, um novo business. E como é que está sendo criar um novo negócio? Conta um pouquinho sobre esse teu novo modelo de negócio. Sim. E como é que está sendo essa trajetória? Eu estou me sentindo gestando, né? Esse ano de 2026 está sendo assim muito reflexivo, ainda não terminou, mas para mim está sendo reflexivo. E essa sua palavra é muito interessante porque vocês que estão na saúde também, mas a formação inicial não é dentro de uma faculdade de saúde, vocês têm mais essa liberdade e esse entendimento do coração de dizer isso do dinheiro. Para a gente, não. Talvez para os seus mentorados, médicos, ainda seja muito feio ganhar dinheiro. Parece que é pecado, parece que é pecaminoso, porque a gente cresceu nisso. E para para eu furar essa bolha, gente, foi muita coisa. Foi muita terapia, foi muita oração, foi um processo de anos, Dulce. Não foi fácil. Como é esse conceito, doutor? Que não é a primeira vez que eu estou escutando, não. O médico passado, que eu fiz o podcast com ele, ele disse, a gente é treinado a servir. Como é isso? Você chega, no meu caso, eu passei muito jovem, eu passei com 16 anos. Então, hoje em dia, a gente sabe que um cérebro se forma com 30. Então, o meu foi deformado numa universidade dos 16 aos 23. E os nossos professores que a gente admira, eles não passam isso para você. Olha, eles não falam. Então, o poder maior de uma educação não é a palavra. É aquilo que você demonstra para o outro. Tudo você está realmente demonstrando. Sua maquiagem, o seu cabelo, a sua postura, tudo. Então, tudo era muito bonito para o servir. Então, realmente, nós fomos treinados para ficar dentro do hospital. Eu sair de um hospital também foi outro parto, viu? Não foi fácil. Eu digo para o meu marido, levei vida dupla, hospital/clínica, durante anos. Então, para que precisou vir algo, de novo, pandemia, que me sacudisse para dizer, vamos lá, Luciana, agora você vai ter que se posicionar. E eu digo, não, o que eu já tinha feito no hospital, eu já fiz. Encerrou, terminou, encerrei um ciclo. Maravilhoso, gratidão demais. Tchau, vou servir dentro do meu negócio. E eu comecei a perceber que eu gerava muito valor e atrás desse valor vinha o financeiro dentro do meu negócio. E hoje, voltando à história dos mentorados, eu me sinto de verdade feliz e não me sinto nem um pouco ameaçada por eles, porque eu sei do meu lugar. Mas, de novo, até chegar nisso aí, foi muita, como a gente diz aqui, muita peia. Muita complicação, muita dor, muito... Então, a gente precisou se autogestar para dizer assim, por que eu não posso ganhar o dinheiro? Por que é feio? Aonde é que está escrito que a gente não pode ganhar o que é nosso? O que está para nós, dando valor, dando atendimento de qualidade, servindo uma pessoa. Por quê, meu Deus? Será que é justo? Você começa a se perguntar. E aí a gente começa, por isso que a gente precisa de pessoas como vocês, para olhar para a gente e dizer assim, não, isso é uma energia. Calma, dinheiro é essa energia, vamos criar, vamos fazer, olha que bacana. Então, a gente começa a se desconstruir nisso, sabe? Furar essa bolha. Por isso que é bom para o médico ter pessoas do lado dele que não são médicas. Isso é um avanço. Eu queria o Fernando aqui do seu lado aqui agora, para justamente perguntar sobre isso. Porque tudo existe um planejamento financeiro. Sim. A gente está falando aqui para as pessoas que... Existe um hábito do médico que ele ganha, que ele começa a ganhar, começa a fazer residência, começa a ganhar o primeiro dinheiro e começa a querer ter coisas, né? Sim. Então, ele começa a parcelar, ele começa a ter coisas pessoais e como ele tem aquele pensamento de não ser um empreendedor médico, ele começa a se endividar demais. Sim. E para você ter realmente um business, um negócio, você precisa se planejar financeiramente, né? Então, a doutora Luciana em si sempre foi uma pessoa organizada financeiramente? Eu sou filha de contador e economista, né? Então, eu nunca fui muito organizada para guardar. O dinheiro na minha mão coçava, eu tinha que gastar. Mas eu nunca gostei de dívidas. Tá.
Então, o que eu podia comprar logo, pagar tudo, eu não tinha aquela coisa da dívida estruturada, eu não sabia nada disso. Mas eu não gostava de ter dívidas. Então, eu acho que por isso, dentro das residências que eu fiz, do tempo que eu morei em São Paulo, eu não me endividei, mas também não guardei. Então, o médico, ele não tem, a não ser agora, mas ele não tem educação financeira nenhuma. Não tem. Então, isso é um nicho, isso é um momento que a gente realmente precisa falar sobre esse assunto. E é meio tabu a gente falar de dinheiro. É verdade, é meio tabu. Então, assim, precisa realmente organizar. Agora, é um erro. Eu acho que o médico sai e aí ele ganha, ele se deslumbra com aquele dinheiro ali, e aí ele vai, e aí, Dulce, tem uma coisa que qual é a moeda de troca? Plantão. Eu vou ter isso aqui, eu tenho tantos plantões para pagar isso aqui. Eu tenho tantos plantões para pagar essa parcela do carro, do apartamento. Acabou para você. Game over. Se você fizer isso, você vai começar a dar plantão para pagar aquilo ali, você vai inverter totalmente. É a famosa roda dos ratos. Acabou. Você entra e você sai com quantos anos? Com 50, com 60? Eu tenho colegas, acabei de fazer uma pós-graduação, que eu tenho colegas com 50, com 60, ainda indo para dar plantão numa emergência. Se é a sua vontade para servir numa emergência, muito que bem. Para mim não era. Quando eu olhava, eu era intensivista, eu dizia assim, eu não vou envelhecer aqui, eu não vou morrer aqui. Então, a gente precisa ter esse entendimento, o que a gente é, quem a gente é, onde a gente vai querer empregar e conversar com alguém, sinceramente, para ver onde é que eu vou alocar o meu dinheiro. Tem que falar sobre isso. E, doutora Luciana, a gente sabe que hoje a gente vive num mundo onde a gente ainda conhece pessoas que vivem de INSS, que vivem bem, mas nós que somos autônomos, se a gente não se cuidar e se planejar financeiramente, como é que vai ser o nosso dia a dia de ter uma renda que pague o nosso estilo de vida? Será que a vida inteira a gente vai trabalhar? Então, por isso que eu digo que o médico, o sonho dele, eu que estou vivendo nesse mundo, né, dos médicos, o mundo dele é ele ter tempo para ele poder viajar, é para ele ter tempo para poder estar com a família, porque a hora dele é o que ele ganha. Então, por isso que quando a gente fala aqui, a gente criou esse programa Fala Doc para falar sobre gestão, é justamente como é que eu posso tornar o meu negócio escalável e que não dependa 100% de mim. E que é justamente sobre isso, né? Que a gente vai. Quando a gente abre uma clínica, a gente multiplica as horas, aluga uma sala, tudo isso. Tá? Então, é muito bom, é muito gostoso entender de que realmente existe esse modelo, começando a ter uma mudança de pensamento. Por quê? Isso. Eu levo essa frase comigo, eu sempre faço a pergunta. Você já pensou em que dia você não vai mais precisar trabalhar? E não precisar trabalhar não significa parar, não. Isso. Significa não precisar. Eu tenho que ir trabalhar para poder pagar minhas contas. Não, eu vou porque eu gosto. Mas eu tenho um horário que eu posso tirar minhas férias. Eu posso me dar o luxo de uma sexta-feira, pegar meu esposo e minha família e viajar. É não ter que trabalhar. E muita gente não tem esse planejamento, né? Eu acho que 100%, 90%, 99% não tem. Porque nós não vamos mais nos aposentar. É uma coisa que eu ouço muito do Fernando, nós não vamos mais. E aí, de novo, quem não teve filho, como é o meu caso, como é que vai ficar? Então, vai ter que ter, em primeiro lugar, saúde para se cuidar. E também ter filho não significa, né, uma garantia, porque o filho tem a vida dele e pronto. Mas, realmente, a gente precisa parar e pensar. E aí? Daqui a tantos anos eu faço 60, daqui a tantos anos eu faço 70. Eu vou ter E olha que eu lido com longevidade, e olha que eu lido com saúde. Mas a gente não vai ter a mesma energia sempre. Não vai. Não vai. Isso é humanamente impossível. Por mais que nós estiquemos o nosso health span, quer dizer, a nossa expectativa de vida saudável, mas você vai com 70 trabalhar o dia todo, não vai. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. E me parece, Dulce, que o médico sempre está pensando assim, eu sou invencível, eu sou imbatível, eu sou imortal. Porque como você sabe o que está acontecendo com a máquina, entre aspas, máquina, corpo humano, isso te dá um poder sobrenatural sobre a vida e a morte. E não é isso. Então, realmente, a gente precisa parar. Meu Deus, 60 anos, e agora? 70 anos, e agora? Você precisa olhar para você na frente e vir dos 70, dos 80 até onde você está. E buscar uma pessoa que te oriente para fazer isso. Porque você não vai. Mesmo que, nossa, eu torço para que a gente fique bem. Para que a gente fique sem demência, isso é possível. Sem câncer, isso é possível. Mas ter a mesma energia, a mesma força para trabalhar até... Não vai.
Isso que você fala muito, eu quero fazer isso. Eu quero morrer trabalhando, mas não fazer o dia todo a medicina. Exatamente. Não dá. Talvez eu faça a medicina de uma outra forma. Atender talvez um ou outro, dar aula sempre, orientar sempre. Mas e aí? De onde é que vai surgir isso para manter o nosso estilo de vida? É se sentir produtiva. Eu digo que depois dos 70, vamos lá, estou dando uma idade simbólica, tá? Sim, depois sim. dos 70, você quer se sentir produtiva. Sim. Mas você não quer ter que fazer aquilo ali por necessidade. Sim. Trabalhar por prazer e não por necessidade. É exatamente isso que eu prezo, que eu digo que a gente tem que se policiar. Eu estou muito feliz com o seu pensamento, com o seu time, com o seu parceiro que você tem, que, graças a Deus, vocês se complementam. Pelo que a gente conduziu aqui. Uhum. A gente já está conduzindo, eu disse que passa rápido, olha aí quantos minutos faltam. 3 minutinhos. Ai, que eu bacana. queria que você chegasse aqui, doutora Luciana, para todas as pessoas que estão aqui assistindo, nós temos pessoas normais, assim, que não são médicos, temos médicos, somos estudantes assistindo aqui o nosso programa. Queria que você desse um conselho para quem está pensando em empreender no mundo da medicina, esse pensamento de que sim, é possível. E como é que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Dulce, meu conselho sempre é: quer empreender? Empreenda. Eu acho que eu sou muito feliz, né, sendo empreendedora e empresária. Durante muito tempo eu não usava essas palavras. Dizer que isso não é palavrão, dizer que a gente precisa e que a gente precisa de pessoas diferentes, pessoas que saibam coisas que nós não sabemos. Não precisa nós estudarmos, se nós não queremos. Eu não vou estudar economia, eu não vou estudar gestão, não precisa. É muito mais fácil e muito mais econômico você pegar pessoas para te orientar. Isso aí é uma boa. Perfeito. Eu me sinto muito bem sendo essa médica empresária. E eu acho que o caminho dos médicos deve ser esse. A gente tem que servir no hospital, sim, mas eu acho que a gente não precisa morrer dentro do hospital. Quem tem esse tino para conversar com as pessoas, para atender as pessoas, abra seus negócios, atenda pessoas, faça caridade, mas também prospere. Prospere financeiramente. Não é feio prosperar. Eu acho isso. É verdade. Estude sempre, seja ético. Esteja ao lado de pessoas que falam sobre isso, né? Esteja ao lado dessas pessoas. A ambiência também muda, né? Vá atrás de estar ao lado de pessoas. Vá atrás de ter pessoas que saibam mais que você. Numa mesa, é aquela coisa, numa mesa não seja a pessoa que saiba mais. Vá atrás de pessoas que te ensinem coisas diferentes. Eu acho que isso aí é o principal. E quanto mais cedo começarmos, menos dor a gente vai passar. Sabe, mais fácil vai ser tirar aquele trauma, mais fácil tirar aquela deturpação que a gente pega da faculdade. Então, estude, seja o melhor médico que você puder. Não poupe para fazer os seus cursos. Faça curso. É verdade. Faça curso, esteja com pessoas e seja ético. Seria esse o meu conselho. É isso. Pensando, doutora Luciana, esse episódio deixa uma mensagem muito importante para os médicos que estão aqui no Fala Doc. Crescer na medicina não significa apenas estudar mais. Crescer significa criar métodos, ter uma clínica com sua identidade, ensinar outros médicos e o melhor, criar uma marca de médica com propósito. Perfeito. E a sua trajetória mostra que isso é possível e isso seja talvez o grande ponto da nossa conversa de hoje. Que o médico que pensa além do consultório, ele não perde a essência da medicina, né? Ele amplia o impacto dela. Perfeito. E eu queria te pedir, dizer muito obrigado por estar aqui com a gente. E você não falou, como é que faz para as pessoas te acharem na rede social? Tá, vou deixar o meu Insta, @doutora DRA, Luciana com 2 N's, AUXI. Então, são 2 N's e 2 A's. DRA, Luciana, AUXI, Luciana Alci. No YouTube, Luciana Alci Costa. Posso deixar o telefone da clínica? Claro, da pode. Quinta Essence? Então, eu vou pedir ajuda para os universitários, que eu não decoro o número. A Gilano coloca aqui a logomarca dela e você que está assistindo, dá um print, dá uma pausa aqui e encontra. Aqui também tem o telefone, não tem? Isso, tem. E tem Quinta Essence desse jeito no Instagram. Quinta Essence. Dá um print nessa tela aqui agora e vai no Instagram que você vai encontrar e lá tem todos os contatos. Então, o celular é 85 99264 5913, nosso WhatsApp, viu? E eu que quero agradecer, Dulce. Você, até sua voz é bonita. Obrigada. Até sua voz, você é muito
empática, simpática, e você realmente sabe, a gente vê, fui já entrevistada várias vezes, e realmente você não pergunta um script, você sente no coração e você pergunta, e você troca, e você mergulha na gente. Então, eu que te agradeço. Eu boto aqui o script, mas nem olho, sabe? Não. Porque uma vez ele me deu um carão. Não fique olhando, não fique olhando. Não precisa olhar. Eu queria te agradecer realmente. Eu que agradeço. De coração, muito obrigada. Tá? E, gente, para quem assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Fala Doc, o podcast criado para médicos que pensam além da medicina. Temos novos episódios toda sexta-feira às 7 horas da manhã. E se esse conteúdo fez sentido para você, segue o Fala Doc nas nossas 4 plataformas. A gente está presente no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, levando conversas estratégicas sobre carreira médica, gestão, autoridade, liderança e negócios na saúde. E se você quer que sua marca esteja aqui presente aqui no Fala Doc, se quer se posicionar ao lado de conteúdos relevantes para médicos, saúde, gestão e empreendedorismo, entre em contato com a nossa equipe, demonstre seu interesse de ser um dos nossos patrocinadores. O Fala Doc é mais do que um podcast. Ele é um espaço de autoridade, conexão e construção de visão para a medicina do futuro. Para os médicos que pensam além da medicina.